Pronto, gravando. Bom, pessoal, legal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando a disciplina de Banco de Dados 1. E eu já queria iniciar compartilhando a minha tela aqui do computador com vocês, para que eu possa fazer algumas explicações iniciais. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é no site do Cephores tem um documento muito importante que foi publicado, que está aqui no link calendário, que é esse documento aqui. Foi publicado aqui no site dia 19 de março, mas o documento é do dia 18. Vou abrir esse documento aqui para fazer uma rápida explicação sobre ele. Esse documento aqui é uma resolução do COENS. O que é o COENS? É o Conselho de Ensino da UFTM. No dia 18 de março, ele aprovou o calendário do Cephores. Tá? Esse calendário, ele foi aprovado e ele define o seguinte. Deixa eu aumentar um pouquinho mais ainda o zoom aqui. Ficar bem visível aí para vocês. O período referente ao segundo semestre letivo de 2020, ele está contemplado aqui, a partir do dia 22 de março. Então, agora, a partir dessa segunda-feira, né, hoje é dia 24, quarta-feira, eu estava fazendo confusão, estava achando que era terça, eu estava lá na sala da outra disciplina esperando vocês. Quando faltavam 5 minutos que eu vi, falei, caramba, hoje é quarta, troquei de sala rapidinho. Bom, então, esse documento foi aprovado pelo Conselho de Ensino, pessoal. Então, é esse documento que define todo o nosso planejamento para essas aulas. Começamos dia 22 de março, segunda-feira, e esse segundo semestre letivo de 2020, ele vai até o encerramento aqui, dia 29 de maio. Então, até 29 de maio, nós estamos fazendo o segundo semestre de 2020, ok? E depois, o primeiro semestre de 2021, que inclusive vai entrar uma turma nova, ele vai começar no dia 7 de junho, tá? Esse documento aqui é muito importante porque qualquer dúvida que vocês tiverem, será que tem aula? É feriado, vai ter aula, não vai ter aula? É esse calendário aqui é o que vale, tá? Aqui, por exemplo, só para citar como exemplo, dia 1º de abril, que é uma quinta-feira, é recesso, dia 2, sexta-feira, é Paixão de Cristo, dia 3, recesso, 4, domingo é Páscoa. Não tem aula. Dia 21, Tiradentes. Então, também não tem aula, tá? Esse calendário, lembrando mais uma vez, ele fica no site do Cephores. O site do Cephores é uftm.edu.br/Cephores. Certo? No site do Cephores, você vai em calendário e você tem acesso a ele. Perfeito? Tranquilo, né? Bom, dentro desse calendário, que começou essa semana e que vai até 29 de maio, nós temos o horário do nosso curso, que é esse aqui, Nós temos, deixa eu dar um F11 aqui para melhorar. Então, nós temos, segunda-feira, nós temos uma disciplina do primeiro período, que é do professor William, Arquitetura e Organização. Nós temos também, na segunda-feira, uma disciplina do segundo período, que é Redes de Computadores 1. E temos, no terceiro período, a disciplina de Linguagem de Programação 2. Ou seja, cada aluno, eu mandei uma solicitação, pedindo por e-mail, mandei no WhatsApp também, solicitando que cada aluno me informasse quais disciplinas ele pretende fazer para que eu possa solicitar o setor de registro que inclua esses alunos lá no CISCAD. Eu, inclusive, essa semana estou fazendo essa conferência, estou em conversa constante com o setor de registro para que
até o final dessa semana, a gente consiga regularizar todos os alunos dentro das disciplinas que eles escolheram. E aí, a partir da semana que vem, é interessante que vocês deem uma conferida no Siscad para ver se lá você está realmente inserido naquelas disciplinas que você me enviou, né? Porque o professor vai precisar disso depois para lançar sua presença e sua nota lá no sistema, tá certo? Esse documento aqui eu mandei no WhatsApp, tem lá no grupo, tá? Se alguém não recebeu por algum motivo, é só me pedir depois que eu envio novamente. Já tem o link, todos os professores me passaram o link da sala de aula, né? E eu coloquei todos, ó. Inclusive hoje a professora Cláudia também me passou, então, de inglês técnico e metodologia, para quem estiver fazendo, já tem o link da sala de aula também, tá certo? Então, nós estamos aqui, ó, banco de dados 1, nessa sala aqui para iniciar os estudos dessa disciplina novamente. Correto? Bom, dito isso, vamos falar agora um pouquinho sobre como será essa disciplina, né? Deixa eu pegar aqui. Afinal de contas, estamos numa situação um pouco diferente do normal. Mas teremos aqui, tentaremos, na medida do possível, ter aulas normais, onde vai haver explicações, qualquer dúvida que vocês tiverem, a qualquer momento, fiquem à vontade, vocês podem levantar a mão aí, ou, se preferir, já pode abrir o microfone e faz a pergunta, tá? Eu estou aqui com 2 telas no meu notebook, exatamente para facilitar isso. Enquanto eu apresento uma tela de um lado, eu consigo ver vocês do outro. Tudo bem que a todo momento eu estou abrindo e fechando tela aqui, tá? Para conseguir explicar o que eu preciso explicar para vocês. Então, se você levantar a mão aí e eu demorar um pouquinho a te chamar, fica à vontade, abre o microfone aí e fala, ô, professor! E aí eu acordo aqui e você faz a sua pergunta e você tira a sua dúvida. Muito importante, não deixe passar dúvida, certo? Estou falando, estou explicando, pintou dúvida? Abre o microfone, levanta a mão, certo? E coloca a sua pergunta para que eu possa tentar tirar as suas dúvidas. Perfeito? Bom, dito isso, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser a nossa dinâmica. Todas as nossas aulas serão gravadas. Essas aulas, posteriormente, serão liberadas para quem não pôde estar aqui ao vivo participando. E essa pessoa terá a oportunidade de assistir essa aula depois e, obviamente, fazer as atividades que forem solicitadas. Ele pode fazer essas atividades depois e trazer essas atividades na aula seguinte. Nós vamos trabalhar com a seguinte dinâmica. Quarta-feira é essa nossa aula. Na quarta-feira, eu vou fazer uma série de explicações, vou fazer alguns procedimentos, e na quarta-feira da semana seguinte, você deve me ou apresentar ou entregar as atividades solicitadas na semana anterior. Tá? Então, hoje eu vou fazer algumas coisas aqui, e até o final da aula eu vou resolver o que eu quero que vocês me apresentem ou me entreguem na próxima aula. Certo? Essa atividade, essa tarefa que você vai me trazer na próxima aula, ela vai valer a sua frequência na aula de hoje e vale nota. Tá? Então, frequência e nota é tudo que eu pedi numa aula de uma semana que você vai me entregar ou apresentar na aula da semana seguinte. Certo? Bom, então vamos nessa.
Nessa disciplina de banco de dados 1, eu não preciso necessariamente começar do zero, porque nós já tivemos um início dessa disciplina no ano passado, então a gente já pode retomar de um determinado ponto, onde todos consigam dar sequência. Eu queria só relembrar alguns conceitos que nós vimos no início do ano passado. Deixa eu pegar uma imagem para retomar essa explicação. Deixa eu dar uma aumentadinha no zoom desse negócio aqui. Aliás, em vez de aumentar o zoom, eu vou salvar essa imagem que é melhor. Eu salvo ela, depois eu abro ela e mostro ela para vocês assim. Deixa eu ver. Assim vai ser melhor. Essa estrutura aqui é uma estrutura, é uma representação mais simplificada de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu tenho essa parte aqui em cima, que ele chama de usuários barra programadores, a gente vai falar um pouco mais dela, tá? São os dispositivos ou pessoas que necessitam de algum tipo de interação com as informações que estão armazenadas dentro dos bancos de dados. Então, esse cara em vermelho, que está escrito aqui, ó, SGBD, é o que nós chamamos de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Esse cara em vermelho, ele é um software. Tá? Ele é um software. Quais exemplos de softwares como esse nós temos? Deixa eu mostrar para vocês alguns. Nós temos aqui, ó. Firebird, SQLite, mas olha a cacetada. SQLite é um exemplo de software desse tipo. Inclusive, esse SQLite ele já é nativo do Android. Tem um muito utilizado, Firebird. Tem PostgreSQL, que é outro também muito utilizado, PostgreSQL, e vários outros. Nós temos, como quase todo software, nós temos dezenas de fabricantes e opções no mercado. Como estamos falando de software, o SGBD é um software, nós também temos todas aquelas possibilidades que a gente conhece de software, né, hoje em dia, que são os que são gratuitos, os que são pagos. Então, toda aquela lógica que a gente está acostumada com qualquer software se aplica também a software de banco de dados. Nós temos softwares que são proprietários, que custam caro, tem uns que são mais baratos, tem uns que são gratuitos, tem os que são de código aberto, etc. Tá? Tudo isso vale para os nossos sistemas de banco. Então, o que é o sistema de banco de dados? O sistema de banco de dados é esse sistema que envolve um software de gerenciamento de banco de dados, um sistema de gerenciamento de banco de dados, como esses exemplos que eu citei, e esse sistema de gerenciamento de banco de dados, ele não trabalha sozinho, ele não existe por si só. Eu preciso de deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui para ilustrar. O que eu quero dizer. Que essa imagem aqui está legal. Essa imagem aqui, ela ilustra o que eu quero dizer. Qual é o cenário
que nós temos hoje na área de computação. É um cenário onde nós temos um leque de possibilidades de conexão e dispositivos. Basicamente, smartphone, smart TV, tablet, notebook, desktop, e tem aí agora carro também, né? Carro que está com uma série de dispositivos, ou seja, é muito o que se fala de internet das coisas. As coisas estão se transformando em computador e, a partir daí, elas passam a se comunicar e aí, obviamente, você passa a usar um aplicativo, você passa a usar um software no seu dia a dia para fazer alguma atividade ou controlar alguma coisa do seu dia a dia. Você usa o WhatsApp para troca de mensagens na empresa, com amigos, com familiares. Você usa o aplicativo do banco para controlar a sua vida financeira. Você usa um tablet com aplicativo ou uma Smart TV com aplicativo para assistir vídeos e filmes. Ou seja, tudo isso, em algum lugar, tem um banco de dados que armazena essas informações para controlar. Controlar, por exemplo, se você tem um aplicativo de filmes, para assistir filmes e séries, você tem um usuário e senha de acesso, e lá, nessa empresa, eles têm um banco de dados para saber se você pagou a última mensalidade, para saber o que você assistiu, o que você gosta de assistir, ou seja, todas essas informações ficam armazenadas em banco de dados. Bom, então esse é o cenário que eu queria recapitular com vocês. Quando a gente está falando de banco de dados, a gente está falando de uma ferramenta primordial para os nossos dias de hoje. Tudo que se faz hoje em dia envolve, direto ou indiretamente, informática, computação, software e, consequentemente, em algum lugar. Quando eu falo em algum lugar, é porque esse sistema de banco de dados, esse software de banco de dados, ele pode estar num computador da sua casa, pode estar num computador da empresa, pode estar em qualquer lugar do universo, do planeta, né? Pode estar na nuvem, a famosa nuvem. Quando a gente não sabe onde está, a gente fala que está na nuvem. Onde está? Está na nuvem. Mas aonde? Não sei. Está na nuvem. Bom, beleza. Então, diante disso, qual que é a função nossa aqui nessa disciplina? A função nossa é ter a capacidade de projetar um banco de dados. Então, nessa disciplina, o que nós precisamos fazer? Aprender a projetar um banco de dados e, depois, criar esse banco de dados. Mas por que banco de dados tem que ser projetado? Porque o banco de dados é uma estrutura que vai receber ou armazenar todas as informações de um ou mais sistemas. Um ou mais softwares vão necessitar daquele banco de dados para guardar as informações. Certo? Então é por isso que nós precisamos fazer esse projeto. Deixa eu pegar aqui, só para dar mais uma relembrada. Eu vou deixar como sugestão para quem tiver um tempinho extra. Deixa eu pegar aqui. (2020/1). Aqui. Lá no meu canal do YouTube tem as nossas aulas que nós fizemos no início do ano passado. Tá aqui, ó. 21 de fevereiro de 2020, 28 de fevereiro de 2020, 6 de março, 13 de março.
Depois disso, teve mais algumas aulas no PSE, que acabaram complementando um pouco. Então, assim, como já faz um ano, quem ainda não lembra um pouquinho do que a gente tinha estudado, seria legal tirar um tempinho para dar uma recapitulada nessas primeiras aulas que nós tivemos no ano passado. Porque eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que a gente estava fazendo aqui, ó, tá? Só que eu vou tentar fazer essas coisas de uma forma mais completa. Nós vamos pensar num microproblema, vamos projetar um banco de dados para esse microproblema e depois a gente já vai direto criar esse banco de dados. Tá? Tem uma outra imagem aqui muito boa, que eu vou mostrar para vocês, que ilustra direitinho tudo isso que eu estava comentando. Olha só essa imagem. Essa imagem diz muito desse cenário que eu estava comentando com vocês. É o que eu falei, nós temos uma diversidade grande de alternativas de conexão, que são essas linhas azuis aqui, ó. Pode ser fibra, pode ser sem fio, pode ser 4G, 3G, vem aí 5G, pode ser cabeado, né? E está tudo interconectado, e aí você pode ter alguns computadores com maior capacidade responsável por fazer o armazenamento do sistema de banco de dados. E, professor, agora Oi. Também tem um projeto da SpaceX que se chama Starlink, que está em teste aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é via satélite. Os satélites deles são mais próximos da Terra e o cabeamento é bem menor, é bem mais compacto e funciona super bem. A internet em teste está dando de 20 a 40 de ping. É bem usável, sabe? Em teste ainda. Esse é o caminho. Cada vez mais a facilidade de comunicação entre esses dispositivos, né? Isso só facilita tudo isso que a gente já tem, né? O pessoal tava testando muito em lugares desertos. Por exemplo, eles testaram, se não me engano, numa região do Saara, onde a internet pegou 20 de ping, normalmente em jogos de FPS, tava pegando 110 de ping, 110 de FPS, 140 de FPS. Como se fosse cabeada mesmo. Show de bola. Quanto mais isso se expandir, quanto mais alternativas de conexão, mais pessoas podendo acessar e usar essas tecnologias, melhor para todo mundo, né? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, então. Vamos pensar num pequeno problema e deixa eu até ver aqui qual foi o último que nós fizemos. O último que nós fizemos foi deixa eu ver qual que é. Aqui, deixa eu achar o texto aqui, porque no título do texto eu vou lembrar. Aline Silva, filha da Ana Flávia e Bruno Antônio. Tá, esse aqui é só das pessoas com afiliação. Tá, eu vou pegar um outro aqui. Só um segundinho que eu vou pegar ele aqui pra gente fazer. Deixa eu ver, exercício, esse aí deve ser o 4. Esse acho que é o 3. Deixa eu pegar o 4 aqui. Só um segundinho, assim que eu achar ele, que eu já apresento para vocês. X4.
Isso. Beleza, vamos fazer o exercício 4. Eu vou usar um PDF que eu tenho aqui, mas só para a gente ter isso aqui, ó. Exercício 4. O gerente de uma imobiliária precisa controlar todos os imóveis disponíveis ou não para locação. Lembra que eu falei para vocês? Praticamente tudo hoje, gente, tudo hoje é controlado por computador de alguma forma, tá? Então esse exemplo aqui é muito simples, ó. O cara é o gerente de uma imobiliária e ele precisa controlar os imóveis que ele tem na imobiliária para locação, tá? E aí, ó, só tem 3 itens. Quantos imóveis estão ocupados ou disponíveis em cada bairro da cidade? Qual o valor arrecadado em locações a cada mês? E quais inquilinos estão com aluguel atrasado e por quantos meses? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, um bloco de notas, só para a gente começar a rabiscar uma solução para isso. Tá, então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um mecanismo para guardar todas as informações que a imobiliária vai precisar para fazer só isso que a gente está vendo aqui no exercício, ó. O gerente imobiliário precisa controlar todos os seus imóveis. Ele precisa saber se está disponível ou não para locação. Além disso, ele precisa saber quantos imóveis estão ocupados ou disponíveis em cada bairro da cidade. Qual o valor arrecadado com locações a cada mês e quais inquilinos estão com aluguel atrasado e por quantos meses. Então, vamos fazer uma simulação. Vou escrever um texto aqui para dar um exemplo, dos vários que tem nessa imobiliária. Então, por exemplo, o José da Silva é um inquilino, tá? José da Silva Pereira, ele alugou uma casa que fica na Avenida Nossa Senhora da Abadia, número 49. Ele alugou essa casa. O início, do contrato de aluguel dessa casa foi, sei lá, no dia 2/4/2019. Ele ainda está morando lá, então, portanto, esse contrato ainda não terminou, está vigente. E ele... Nossa, gente, 2029, caceta, 2019, viajei aqui agora. O início, ele mudou para essa casa, ele alugou ela a partir do dia 2/5/2019 com um valor de aluguel de R$ 1.500. Certo? Deixa eu só colocar aqui. Pronto. R$ 1.500. O que mais que eu preciso saber? Bom, se ele mudou no dia 2 de maio de 2019, ele deve ter pago o primeiro aluguel no mês 6 de 2019, no 7 de 2019, no mês 8 de 2019. E assim sucessivamente. Eu preciso saber esses meses de aluguel, se ele pagou, não pagou, que dia que ele pagou. Até porque, um dos itens que está solicitando ali é quais inquilinos estão com aluguel atrasado e por quantos meses. Certo? Então, eu preciso saber quais os meses que os inquilinos pagaram e não pagaram. Bom, então isso aqui é um exemplo, mas como José da Silva e esse imóvel na Avenida Nossa Senhora Abadia, número 49, que é uma casa, existem dezenas na imobiliária, dezenas de casas e apartamentos com centenas ou milhares de inquilinos.
Tá? Então, eu vou fazer igual nós estávamos fazendo lá no... Eu vou usar aqui o Excel só para dar uma organizada nesse negócio. Então, vamos lá. O conceito que está envolvido nessa história, tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu vou começar a falar para vocês aqui, né, gente, é com base nos principais autores. Eu até apresentei para vocês o ano passado as bibliografias. Um dos livros dos grandes autores é esse aqui, ó, Sistemas de Banco de Dados, do Navat. Tem o do Date também, que é esse outro livro aqui, ó. Sistema de Banco de Dados, esse aqui é do Korf. Henry R. F. Korf. E tem outros, tá? Também tem, mas esses são os principais autores. O Date também é um outro autor. Deixa eu mostrar, já que eu mostrei, são os 3 principais autores da área de banco de dados, tá? O Navat é um dos outros principais autores. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é baseado nesses autores. Como é que eu faço? Na realidade, porque o objetivo é muito simples. Eu tenho que criar um mecanismo para que um sistema de banco de dados possa guardar todas essas informações que a imobiliária precisa, ocupando o menor espaço possível. Da onde veio esse conceito de ocupando o menor espaço possível? Isso vem de muitas décadas atrás, quando um HD custava uma fortuna. Hoje, o HD, ou SD, ou seja lá, qualquer que seja tecnologia de armazenamento de dados, não é porque está muito mais barato que você não vai fazer um uso coerente e racional daquela tecnologia. Até porque você imagina o seguinte, olha só aqui, ó, vou chutar aqui, ó, só isso que eu digitei aqui tem 135 caracteres em 6 linhas. Sei lá, tem uns 100 e poucos bytes aqui. Mas se você pegar uma imobiliária que está aí no mercado fazendo isso aqui já há uns 8, 10, 15 anos, são muitas e muitas informações que estão armazenadas. E se você não faz um projeto que seja eficiente, às vezes aquela empresa vai precisar de 2, 3 vezes mais espaço em disco do que seria efetivamente necessário num projeto mais adequado, tá? Bom, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos organizar isso aqui e eu vou começar a rabiscar aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade, ou alguma dúvida, fiquem à vontade. O que eu preciso organizar? Eu preciso pegar as informações dos inquilinos, está muito pequena a imagem para vocês, né? Vou dar uma aumentada nessa fonte aqui. Vou aumentar esse negócio aqui. Os inquilinos, na verdade, são pessoas, né? Nós vamos chamar de inquilinos. São as pessoas. Então, eu tenho os inquilinos. A princípio, qual a informação eu preciso do inquilino? Aqui, acho que a princípio só o nome do inquilino. Então, do inquilino eu vou ter um nome e, como nós já discutimos também no ano passado, eu não faço nada sem uma forma de identificação. Eu falei para vocês no ano passado, por que a gente tem CPF? Porque a Receita Federal não sabe quem é o André Luiz Souza. A Receita Federal, até porque André Luiz Souza tem vários no Brasil. Nomes idênticos, tá, gente?
Uma vez eu descobri que só aqui em Uberaba tinha 5 pessoas com nomes idênticos ao meu. Imagina se só em Uberaba tem 5 pessoas com nomes idênticos ao meu, imagina no Brasil. Então, por que carro tem placa? É porque é um mecanismo de identificação. Na teoria, quando você pega uma placa de carro, você deveria encontrar um único veículo, tá? Então, é sempre esse o raciocínio. Então, quando eu falo de um inquilino, se a princípio eu preciso só do nome dele, eu vou ter que encontrar um mecanismo para identificar ele de forma única, tá? Deixa eu mesclar esse negócio aqui. Então, inquilinos vão ter código e nome. Então, por exemplo, o nosso José da Silva Pereira vai ficar aqui e ele vai ser o código 1. Aí nós, todos os inquilinos serão devidamente cadastrados com as informações que são pertinentes, que são necessárias para ele. Então está aqui, né, nos inquilinos. Vamos voltar lá. Eu preciso saber quais são os imóveis que estão na imobiliária também. Então eu vou precisar ter os meus imóveis. Então os imóveis, da mesma forma, eles vão ter que ter um código. Vão ter que ter, aí que tá. Aqui já começa a nossa salada. Os endereços desses imóveis, eles deveriam ser endereços do padrão correio, né? Por um CEP, por exemplo. Aí tem o logradouro, já eu teria que ter toda essa estrutura aqui. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer isso aqui de uma forma, esse exercício, nós vamos fazer de uma forma bem simplesinha hoje, tá? Porque se eu for fazer ele completinho, a gente vai ficar até a noite aqui. E a ideia dessas aulas, pessoal, é muito similar às aulas quando a gente tinha aula presencial lá no laboratório. Eu vou usar metade da aula para fazer as explicações, para demonstrar as implementações, ou seja, eu vou ficar metade da aula explicando, mostrando, exemplificando, implementando, e a outra metade eu deixo para vocês trabalharem depois, tá? Quem quiser já depois já aproveitar a outra metade da tarde já para fazer a tarefa da disciplina, é uma boa estratégia, tá? Então, eu vou fazer esse exercício aqui de uma forma mais simples, não 100% eficiente, tá? E na semana que vem, a gente pega ele e faz uma versão 2.0 desse projeto, aprimorando o projeto para ele se tornar mais eficiente ainda. Então, nessa lógica, o imóvel ele vai ter simplesmente um código e um endereço. O imóvel 1 é o imóvel que a gente pegou de exemplo aqui, ó, que está na Avenida Nacional da Badia, número 49. Pronto. Então, vamos mesclar isso aqui, ó. Deixa eu dar uma colocada de melhorar a visualização desse negócio para ficar legal. As bordas, todas as bordas, layout. Não quero exibir linhas de grade. Isso, para ficar assim bonitinho. Então eu tenho, até agora, eu tenho inquilino e tenho imóvel. Vamos voltar lá no exercício. Eu preciso saber o bairro da cidade, os bairros, tá? Para ter um controle. Então eu vou precisar ter os bairros. Então, os bairros. E os bairros também terão necessidade. Bairros. Eu vou até... Depois, na hora que a gente for falar das tarefas da semana que vem, eu já vou deixar aí a tarefinha para que vocês tentem aprimorar esse projeto. Tá? Apresentem essas melhorias na semana que vem.
código não. Então, o bairro 1 é o centro, o bairro 2 é o Guia, o bairro 3 é o Fabrício, o bairro 4 Olinda, e assim sucessivamente. Lá, a gente coloca aqui todas as bordas, podemos centralizar isso aqui também. Centralizar. Podemos centralizar isso aqui também. Show! Beleza. Aí, o que eu preciso? Eu preciso saber em qual bairro aquele imóvel está. Então, aqui no imóvel, eu vou precisar de uma informação adicional. O imóvel ele vai precisar ter também uma coluna aqui que nós vamos chamar de qual que é o bairro daquele imóvel. Deixa eu já mexer aqui, porque agora eu preciso aumentar mais um item na tabela de imóveis. Pronto. Então, esse imóvel que está na Avenida Nossa Senhora da Badia, número 49, ele está no bairro 3, que é o bairro Fabrício. Eu tenho outro imóvel que está na rua Goiás, número 493, apartamento 15, que está no bairro Abadia. Eu tenho um outro imóvel, que é o imóvel 3, que está na rua Medalha Lacrosa, 492, que está no bairro Olinda, e assim sucessivamente. Certo? Bom, além disso, retornando aqui para o exercício. Quantos imóveis estão ocupados ou disponíveis em cada bairro da cidade? Qual o valor arrecadado em locações por mês? Quais inquilinos estão com aluguel? Tá bom. Então, eu preciso criar um controle de locação agora, que são, na realidade, os contratos, né? Então, eu vou criar aqui, ó, um que eu vou chamar de contratos. Esse de contratos, quais as informações eu vou precisar ter nesses contratos? Eu preciso saber nesses contratos qual que é o imóvel, qual que é o imóvel desse contrato, quem é o inquilino desse contrato, qual é o início desse contrato, o contrato, para identificar, o contrato vai ter que ter um número também, né? Vai ter que ter um código. Então, para facilitar aqui, deixa eu ver como é que eu faço para aproveitar esses espaços aqui. Vou pôr o contrato de cá. Contrato aqui, e aí eu faço. O contrato tem um código, que é um número, ele tem... Não gostei. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou fazer aqui, ó. Acho que aqui vai ficar melhor. Então, eu tenho os contratos. Os contratos, eles vão ter um código, vão ter um inquilino, vão ter um imóvel, vão ter um início. Quando é que foi esse contrato? Tem um início e um término, que é uma data de início e uma data de término. E ele vai ter que ter também qual que é o valor do aluguel. Isso, né, do aluguel. Não sei se vocês lembram, mas eu já tenho o hábito de não usar caracteres especiais, acento, cedilha, no nome das tabelas e das colunas. Em função da compatibilidade entre as tecnologias de banco de dados e linguagem de programação, por exemplo. Show. Então, o que eu tenho? O primeiro contrato feito por esta imobiliária foi o inquilino
Maria Rita Freitas, que é o inquilino de código 2. Então, Maria Rita é o inquilino 2. Então, vamos lá no contrato. O inquilino é o inquilino 2. Esse inquilino 2 alugou qual imóvel? O imóvel da Rua Medalha Milagrosa, número 492, que é o imóvel 3. Então, vamos lá de novo. Ela alugou o imóvel 3. Quando é que é o início desse contrato? Ela alugou no dia 10/2/2018. E esse contrato, ele ainda não terminou. Ele está vigente, a pessoa ainda mora lá nesse imóvel, ele não devolveu esse imóvel. E o valor do aluguel é de R$ 1.450. Beleza. Então, esse contrato, automaticamente, ele tem as mensalidades ou parcelas, o nome que vocês acharem melhor. Eu vou chamar aqui de mensalidades porque o aluguel é mensal, então vou chamar de mensalidade, mas podem dar o nome que achar mais conveniente. Essa mensalidade também vai ter um código, tudo tem código, gente, tudo para banco de dados tem código, tá? Então a mensalidade tem um código. Qual que é o contrato? Quando eu falo que essa mensalidade é referente ao contrato tal, eu já sei um monte de informação. Eu vou chamar de referência. Eu chamar de referência. Não, vou chamar de referência não, vou chamar de mês. Então, não, nem preciso desse mês, tá? Eu posso chamar logo de vencimento. Quando é que vence? Eu vou pôr aqui a data do pagamento e vou pôr aqui o valor que foi pago. Então, vamos traduzir isso aqui para aquele primeiro contrato, que é o primeiro contrato que a gente fez. Primeiro contrato. Tá. Então, deixa eu botar aqui umas linhas. Tá. Então, ó, eu vou colocar aqui 4 mensalidades. 4 mensalidades. De que contrato eu estou falando? Estou falando do contrato 1. Quando eu falo contrato 1, eu estou falando desse contrato aqui. Ó. Todas essas 4 parcelas, essas 4 mensalidades é referente ao contrato 1. Então, se o contrato 1 foi assinado, o cara mudou para lá em 10/2/2018, o primeiro vencimento dele vai ser 10/3/2018. Consequentemente, ele vai ter outro aluguel para pagar no dia 10/4/2018, depois outro no dia 10/5/2018, depois no dia 11/6/2018, e assim sucessivamente até o mês atual, porque o contrato está em vigor. E aqui, ó, é a data que ele pagou. Esse primeiro aluguel, que venceu no dia 10 de março de 2018, ele pagou no dia 9 de março de 2018. Ele pagou o valor certinho, porque ele não pagou atrasado, pagou no dia correto. Esse outro aqui ele pagou no dia 10/4/2018, também pagou 1.450. Esse aqui ele pagou atrasado, ele pagou no dia 20/5/2018, ele pagou R$1.500, R$1.600, né? Depois no mês seguinte ele pagou. Ok? Então, ele pagou 1.450. Então, olha só o que eu estou falando para vocês. Olha um exemplo, um exercíciozinho tão simples, tão bobinho, o tanto de informação que está gerando. Eu estou falando só de um contrato de aluguel. Olha o tanto de informação que eu já tenho. Tá vendo? Todo mês gera uma informação nova aqui nas mensalidades. E do mesmo jeito que eu tenho desse contrato 1, eu tenho o contrato 2. O contrato 2 é o inquilino 1, que alugou o imóvel 2. Ele alugou esse imóvel no dia 5/3/2020 a um valor de R$1.700.
Então, esse cara aqui, ó, eu tenho que lançar as mensalidades dele aqui. Seria mensalidade, sei lá, a próxima vai ser 5. Essa mensalidade é do contrato 2. O primeiro aluguel dele seria no dia, sei lá, tudo dia 10/4/2020. Depois ele teria mais uma mensalidade do mesmo contrato 2 para vencer no dia 10/5/2020 e assim sucessivamente até o mês atual. O que acontece? Todo início de mês, o sistema da imobiliária, o software da imobiliária, deveria lançar na tabela de mensalidades todas as mensalidades referentes ao último mês de aluguel. Eu imagino que deveria ser uma rotina do tipo, todo dia primeiro, roda um algoritmo que vem aqui, um cachorro, gente, se tivesse um barulho assim, é cachorro, para dar uma engraçada. Vai lá para fora, vai, Lula. Vai para fora, vai. Bom, então, eu imagino, sei lá, meia-noite, do dia 31 para o dia 1º, roda um algoritmo no sistema da imobiliária que vem na tabela de mensalidades, pega todos os contratos que estão com a data de término vazia, ou seja, são contratos que estão em aberto ainda, vigentes, pega qual que é o número desse contrato, qual que é o valor do aluguel, vem aqui e lança com a data de vencimento para o dia 10 daquele mês. E a data de pagamento fica em branco. Quando o cara vem pagar o aluguel, o sistema, na hora de dar baixa, vem cá e grava a data do pagamento e o valor que foi pago. Essa seria uma fórmula, né? O que eu estou explicando para vocês aqui teria que ser traduzido em algoritmo num software para fazer essa tarefinha que a gente está falando. Certo? Bom, então deixa eu dar uma reduzida aqui só para a gente ter uma visão mais completa da brincadeira aqui. Então, será que com isso que eu tenho aqui, eu consigo atender aquilo que foi colocado? Deixa eu tentar só dar uma organizada nisso aqui, para mim tentar ganhar espaço aqui. Eu vou passar isso para cá, vou passar isso para cá, vou passar isso para cá, e vou conseguir apagar essas 3 colunas e vou condensar melhor esse negócio aqui. Pronto, aumenta um pouquinho o zoom, já melhorou, a gente consegue ver melhor as informações. Então vamos tirar a limpo se com essa estrutura aqui, se com essa proposta, eu consigo escrever algoritmos que façam as tarefas que são necessárias para essa imobiliária. Então vamos lá. Quantos imóveis estão ocupados ou disponíveis em cada bairro da cidade? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Vou pegar imóvel por imóvel. Esse imóvel 1, ele está ocupado ou está disponível? O imóvel 1, vamos ver todos os contratos que falam do imóvel 1. E se tiver algum contrato para o imóvel 1 que tem a data de término vazia, essa data aqui. Se eu tivesse aqui, imóvel 1, uma data qualquer, e a data de término vazia, significa que esse imóvel está ocupado. Se a data de término está preenchida, opa, ele foi devolvido nessa data e eu teria que procurar para ver se não tem outro contrato em aberto, entendeu? Então, se eu não tenho nenhum contrato para o imóvel 1 e eu não tenho nenhum contrato com data de término vazia, significa que esse imóvel o imóvel 1 da Avenida Nossa Senhora da Abadia, número 49, está disponível. Qual bairro ele fica? Ele fica no bairro 3, que é o bairro Fabrício. Então, percebe que com essa proposta, eu consegui, conferindo a estrutura, e eu consigo escrever um algoritmo que faz isso que eu falei para vocês agora. Então, consequentemente, eu tenho sim, com essa proposta de banco de dados, a possibilidade de saber quantos imóveis estão ocupados ou disponíveis em cada bairro da cidade. O outro item que é necessário é qual o valor arrecadado com locações a cada mês. Pronto. Aqui eu tenho o vencimento, a data de pagamento. Então, quanto é que foi que eu recebi de aluguel no mês 5 de 2018? Só teve esse aqui, ó. Mas se tivesse mais algum pagamento no mês 5 de 2018 de qualquer um outro imóvel, teria o valor, o mês do pagamento, eu consigo levantar qual o valor arrecadado em locações a cada mês. Então, isso também
também é possível graças a essa estrutura de mensalidades que a gente criou aqui. Quais inquilinos estão com aluguel atrasado e por quantos meses? Também é fácil de descobrir. Quais os inquilinos? Vamos ver o José da Silva Pereira, ele é o inquilino 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar o inquilino 1, ir lá nos contratos e ver se tem algum contrato para o inquilino 1, um contrato com data de término vazia. Tá aqui, ó. Esse contrato 2, ele está ativo, porque a data de término está vazia, e ele é um contrato do inquilino 1. Então, portanto, o inquilino 1 tem um contrato em aberto, que é o contrato 2. Então, o que eu faço? Contrato 2. Esse contrato 2, eu vou checar as mensalidades desse contrato 2. Eu venho aqui, pego as mensalidades do contrato 2 e vejo. Ó, hoje, o cara começou o contrato 2 em março de 2020. Eu estou em março de 2021. Eu vou ver, é fácil escrever um algoritmo que pega a data de início do contrato, a data de hoje, e vê todos os meses se há mensalidade lançada e paga. Qualquer mensalidade lançada e sem data de pagamento está em aberto e, portanto, esse inquilino está devendo. Então, quais inquilinos estão com aluguel atrasado e por quantos meses, fica fácil de identificar. Também é possível escrever um algoritmo para atender a esse critério. Tá certo? Show de bola. Tá, então eu já tenho uma proposta que eu falei para vocês aqui, que é uma proposta que atende, ela ainda não é 100% eficiente, ela ainda pode ser melhorada, mas o que eu vou fazer aqui agora é o que eu quero que vocês me apresentem na próxima aula. Tá? Isso aqui eu vou transformar em tabelas dentro do banco de dados. Quem ainda não tiver uma conta no Data Center, que eu disponibilizo para os meus alunos, depois vai me mandar uma mensagem de WhatsApp solicitando a criação dessa conta. Essa conta, ela é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Para acesso a essa conta, vou tirar isso aqui, tá? Esse é o endereço aumenta mais, não? Só isso? Tá. sqlweb.com.br, tá? sqlweb.com.br 2.2222. O que significa o 2 pontos? Significa que eu quero fazer um acesso a esse site na porta 2222. Então, se você digitar isso na internet, só um segundo que eu já estava logado aqui, estou saindo. Então, olha lá, se você digitar sqlweb.com.br 2.2222, você cai nessa página que vai pedir um usuário e senha. E aí, se você ainda não tem um usuário e senha para acesso a esse painel de controle, você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp depois, falando, professor, cria para mim uma conta lá no sqlweb.com.br para que eu possa fazer as atividades. E aí, na mensagem de WhatsApp, assim que eu tiver um tempinho, eu crio a sua conta e te mando o seu usuário e senha de acesso. Tá certo? Por quê? De posse desse usuário e senha de acesso, você vai fazer o seguinte, você vai lá entrar com seu usuário e senha. Só um segundo que eu estou entrando com o meu aqui. O meu usuário é prof. Então, eu estou entrando com o meu usuário prof, com a minha senha, e eu caio nessa tela. O meu usuário prof,
ele me dá um site. E o meu site é prof.sqlweb.com.br. Então, quando eu criar o seu usuário, se o seu usuário for Pedro, você vai ter um site chamado pedro.sqlweb.com.br. Tá ok? Essa conta que eu crio para todos os meus alunos nesse data center, ele me dá ferramentas para trabalhar com várias disciplinas. Aqui, especificamente, vamos trabalhar com a disciplina de banco de dados. 1 e 2, banco de dados 1 e banco de dados 2. Mas eu também uso essa mesma conta nesse data center para disciplinas de linguagem de programação também. Tá? Bom, aí quando a gente estiver aqui nesse painel, isso aqui é um painel de controle, tá? Painel de controle. Nós vamos criar um banco de dados aqui. Só que antes de criar um banco de dados, eu estava pulando uma etapa aqui, mas não vai ser legal pular essa etapa, não. Nós vamos fazer ela primeiro. Deixa eu voltar aqui, então. Essa etapa é o seguinte, é transformar isso aqui no projeto de banco de dados de verdade. E aí, eu vou até dar uma de preguiçoso, porque eu vou usar uma ferramenta específica para a gente fazer isso. Essa ferramenta, eu acho que eu já tinha mostrado, inclusive eu acho que tem aula gravada lá. É um software gratuito que se chama MySQL Workbench. Esse cara aqui, ó. Quem ainda não tem, baixa o site do mysql.com aqui, ó. Faz o download dele. É a versão gratuita, tá? Eu nem sei que versão que tá aqui no site, deixa eu ver. Versão que tem no site disponível agora, versão 8.0.23. É só baixar a versão para instalação aqui, ó, 32 megas. O que está na minha máquina aqui eu não faço nem ideia. Deixa eu abrir ele aqui para a gente ver. Bom, enquanto abre, depois seria interessante que vocês instalassem esse programa aí, tá? Na máquina de vocês. 8.0.23. O meu? Cadê? E você? Só um segundo, pessoal. Estou abrindo o programa aqui. Parece que ele não abriu. É aquela história. Você clica para abrir, não abre. E quando você clica de novo, abre 2 vezes. Ó, agora está abrindo. Só porque eu falei, parece que abriu uma só. Então, aqui, ó. MySQL Workbench. Essa é um software de projeto de banco de dados. Ele é mais que de projeto. O legal dele é que com ele você consegue já fazer o projeto e ele gera o código para a implementação do projeto de banco de dados. Então eu vou vir aqui, ó, arquivo, novo modelo. E aqui nesse novo modelo, eu vou pedir para adicionar um diagrama. Dou um duplo clique e ele abre um diagrama para mim, que é um diagrama, que é essa tela aqui para me desenhar o meu projeto de banco de dados. Então, eu vou me orientar por esse cara aqui, ó, por esse rascunho que a gente fez. Porque esse rascunho que a gente fez, ele me permite ver uma estrutura de tabela e colunas, onde eu coloco os dados, e esses dados ficam organizados de uma forma que eu consigo fazer todos os controles que eu preciso fazer e ocupando o menor espaço possível. Por que eu estou economizando espaço? Porque toda vez que eu precisar de falar que um imóvel está no bairro Fabrício, em vez de eu gastar
Eu vou falar só em caracteres, mas obviamente que caracteres se transformam em bytes e esses bytes vão ocupar espaço lá no disco do computador. Então, toda vez, em vez de eu escrever Fabrício, que são 3, 6, 8 caracteres, eu uso só o número 3, que é um caractere só. Imagina uma imobiliária com 1.500 imóveis. Imagina uma imobiliária que tem só no bairro Fabrício 700 imóveis para alugar. Então, 700 vezes, em vez de eu escrever Fabrício 700 vezes, eu usei apenas o número 3 700 vezes. Então, em vez de fazer 700 vezes 8 letras, eu fiz 700 vezes um dígito. Aí é onde eu quero que vocês comecem a perceber a economia. Ah, eu tenho um cara que é cliente da imobiliária já há 20 anos. Ele já alugou vários imóveis da gente, já morou na cidade inteira em imóveis nossos, que é o José Antônio da Silva. Então, o José Antônio da Silva já tem 45 contratos aqui na imobiliária. Então, imagina, se eu tivesse que escrever José Antônio da Silva 45 vezes. Não, 45 contratos tinha apenas o código do inquilino, que era um único dígito. Percebe, gente? É nessas situações que a gente consegue economizar espaço em disco, tendo como resultado final a mesma informação, mas sem ter que ficar escrevendo essas informações repetidamente. Com base nisso, eu tenho a tabela de imóveis, a tabela de inquilinos, a tabela de bairros, a tabela de mensalidades, a tabela de contratos. Em banco de dados, nós trabalhamos com tabelas e colunas. A tabela de mensalidades tem as colunas código, contrato, vencimento, pagamento e valor. A tabela de imóveis tem o endereço, tem bairro e tem código. Certo? Então, de posse disso, eu vou pegar esse software aqui de projeto e vou criar as tabelas. Quantas tabelas são? São 5 tabelas no total. Então, eu já vou criar 5 tabelas aqui. Ó. O botão de criar tabela é esse aqui, ó. New Table. Eu clico aqui, clico lá. Criei uma tabela. Clico aqui, clico lá. Criei 2 tabelas. Clico aqui, clico lá. Clico aqui, clico lá. Clico aqui, clico lá. Pronto, tenho 5 tabelas. Eu vou tentar me organizar aqui para que eu possa ver as duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu diminuir mais, só isso. Aqui eu posso dar um zoom a 150%. Vou pegar essa tabela 1 aqui, ó, e vou fazer a tabela de inquilinos, que é só código e nome, tá? Então, aqui eu consigo ver a tabela de inquilinos. Então, tabela 1. Dou um duplo clique em tabela 1. Ele abre essa parte aqui de baixo para que eu possa definir o que é tabela 1. Tabela 1, na realidade, não é tabela 1. Tabela 1, na realidade, é inquilinos. E inquilinos tem uma coluna chamada código, que é a chave. Esse PK significa primary key, ou seja, chave primária, que é o código. O que é chave primária? É aquela informação que, quando eu pegar um valor, eu só acho um dentro da tabela. É a placa para o carro, é o CPF para a pessoa na Receita Federal, é o que mais? Ixi, tem milhares, tá? Então, aqui, o inquilino, lá na imobiliária, todo inquilino tem um código. A imobiliária controlar a vida daquele inquilino. O inquilino também tem um nome. E aí, pronto. Ah, essa coluna aqui, ó, NN, significa o seguinte. Quando eu for inserir as informações do inquilino, eu sou obrigado a preencher o nome dele? Sim. Então, eu marco aqui, ó. Tem que marcar. Como é que eu tenho um inquilino cadastrado, só tenho código e não tenho nome? Então, eu tenho que preencher código e nome. Só um segundinho, pessoal, que tem um aluno me chamando no Zap aqui. Ah, tá. Não, beleza. Achei que era alguma coisa, algum aluno perdido aqui, mas não. É outro problema. Depois eu vejo o problema desse aluno aqui. Então, essa coluna NN é o seguinte. Se
é obrigado a ter aquela informação, você marca. Se a informação é opcional, você não marca. Ela poderá ou não ser preenchida. Eu vou salvar isso aqui. Deixar que essa pasta mesmo preenche isso. Bom, então a tabela de inquilinos está pronta. Outra coisa que tem aqui nessa... Toda vez que eu vou criar uma tabela aqui, eu tenho que falar qual que é o data type. O que é o data type? Eu acho que eu já falei disso para vocês lá, mas eu vou repetir aqui. Aliás, pessoal, eu ia pegar na internet, mas não vou pegar na internet, não. Eu tenho aqui no meu computador já o arquivo. Vou mostrar para vocês, é um arquivo PDF. Isso aqui é um arquivo PDF, é da versão 4, tá? É uma versão bem antiga do MySQL, mas para a gente ela é mais do que suficiente. Então, esse arquivo PDF, quem não tem ainda, me pede também que eu disponibilizo. Aliás, eu acho que eu tenho isso até depois da internet para vocês pegarem, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui? Nesse manual do PDF tem um tipo de campos. Tipos de campos. É isso mesmo, 6.2. Vamos lá na seção 6.2. Isso. O que significa isso? Tipos de campos. Os tipos de campos são exatamente os tipos que eu devo escolher na hora de preencher o data type aqui. Porque nós estamos trabalhando com o sistema do software de banco de dados chamado MySQL, mas a maioria dos softwares de banco de dados, esses tipos aqui são muito comuns, tá? Então, o código do inquilino é um número. Quais os tipos que eu tenho aqui quando for número? Olha o tanto que eu tenho aqui, ó. Se eu falar que o tipo vai ser TININT, eu posso cadastrar de 0 a 255. Muito pequeno, né? 255 inquilinos. Sei lá. Eu posso ter muito mais inquilinos que isso. Booleano não é o caso. Olha o small int. O small int eu posso ir de 0 a 65 mil. Também acho pouco. Tem esse medium int, que vai de 0 a 16.777.000. Esse aqui já é um número legal. E o int, que vai até 4.294.967.295. Tá? Então, eu acabei deixando o int aqui, ó. É um número muito grande. A vantagem de ser um número muito grande é que se essa minha imobiliária resolver trabalhar com os imóveis do planeta inteiro, considerando que o planeta inteiro tem pouco mais de 7 bilhões de pessoas, eu conseguiria atender... Quantos bilhões tem aqui? 4 bilhões. Ó. Então, dá mais da metade da população do planeta. Percebe? Essa exemplificação que eu estou fazendo aqui é o que você tem que fazer na hora de definir o seu projeto. E você tem que colocar um número que ocupe, né, o menor espaço em disco possível, mas que atenda o sistema na maior vida útil possível. Quanto tempo esse sistema vai funcionar? 10, 15, 20, 30 anos? Então, aqui ele está falando, ó, se você fez a opção pelo tipo TININT, isso custa 1 byte no HD, lá no computador, para armazenar no HD, no banco de dados. Se você escolher o small int, são 2 bytes. Tá vendo? Então é aí que você define, tá? Então, do mesmo jeito que eu expliquei para vocês como é que eu vou escolher qual que é o tipo numérico que eu quero usar, eu tenho o tipo numérico, tenho o tipo alfanumérico e tenho o tipo também data e hora. Depois desse pequeno parênteses, vamos voltar aqui. Inquilinos está pronto. Vou mais rápido um pouquinho agora, senão... Inquilino já foi. Agora vamos para imóveis. Imóveis
Na realidade do imóvel é código e endereço. Depois eu vou fazer uma coisinha aqui que vocês vão ver. Então, 2 cliques, imóveis. Imóveis tem código endereço. Como eu disse, estou fazendo aqui uma versãozinha mais simples. Depois está faltando uma aqui no imóveis, que é o código do bairro, vou colocar depois. Então tá aqui. Deixa eu passar para o lado de cá. Ah, não, já sei, vou chegar isso para cá. Então agora eu tenho bairros. Bairros também vai ter código e nome. Parece que está passando um helicóptero aqui. Fica muito menor que isso, não. O próximo agora são os contratos. Então, os contratos, eu vou colocar o código e início, término e preço. Início vai ser date, o início é obrigatório, término também é date, mas o preenchimento não é obrigatório. Percebe? Quando é que você define se é obrigatório ou não? Por que o término do contrato não é obrigatório? Porque quando o contrato é cadastrado, o término fica vazio. Só é preenchido depois, quando for fechar o contrato, encerrar. E falta preço, né? Preço, vou colocar decimal 8,2. Ou seja, 6, o preço é obrigatório. Pronto, já tenho o contrato. Falta o último, que são as mensalidades. Cadê minha outra tabelinha que está perdida aqui? Vou fazer as mensalidades dela. Mensalidades. As mensalidades, elas também têm o código. Ela tem um vencimento, que é date, tem um pagamento e um valor. Pagamento, que também é date, e valor, que é desse. Esse 8,2 são 8 casas decimais, sendo 8 dígitos, 2 depois da vírgula, ou seja, 6 antes da vírgula e 2 depois da vírgula, tá? Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou salvar primeiro, porque esse software é meio bugado, ele costuma dar problema. Agora eu vou fazer as ligações que nós projetamos aqui, ó. Esse 3 aqui significa o quê? Do imóvel 1. Imóvel 1, Avenida Nossa Senhora da Badia, número 49. Esse bairro 3 significa que esse bairro 3 aqui, ó, deixa eu usar aqui um pouquinho das cores aqui. Esse bairro 3 aqui significa que é esse cara aqui, ó, que é o Fabrício. Então, aqui na tabela de imóveis, eu preciso de uma coluna bairro que faz referência ao código dos bairros. E aí, o software faz isso aqui para a gente de uma forma legal. Que é assim, ó. Vou organizar aqui. Os bairros eu vou pôr de cá, os imóveis eu vou pôr de cá. Aí eu uso esse botão aqui, ó. Que é para fazer uma ligação, um relacionamento. Eu clico aqui, clico no bairro, clico no imóvel. Epa, não clicou não. Clico aqui, agora parece que foi. Clico aqui no bairro e agora no imóvel. Agora foi, só que é o contrário. Vamos ver? Clico aqui nesse botão. Eu quero criar na tabela imóveis, então eu clico em imóveis. Uma coluna correspondente aos bairros. Pronto. Então eu clico primeiro no imóveis, depois no bairros, tá? Ele já fez a ligação para mim aqui, ó. Aqui. O código lá do bairro vai ter um correspondente em imóveis. É isso que a gente projetou aqui, gente, ó. Eu vou ter aqui nos imóveis esse cara aqui, esse cara aqui,
que é referente a esse código aqui. Eu só vou mudar esse nome aqui, que eu não gostei do bairros underline código. Então, eu dou um clique, dou um duplo clique aqui nos imóveis, e aqui eu posso trocar, ó. Quero que o nome seja bairro. Pronto. Fecha. Olha lá. Salva. Então, agora a tabela de imóveis ficou igualzinho nós projetamos. Com essa coluna bairro, que é onde vai estar o código do bairro onde fica o imóvel. Beleza. Aí, o que mais? Eu preciso agora, lá nos contratos, eu preciso colocar o inquilino e o imóvel. Cadê os contratos? Então, deixa eu dar uma organizada diferente nisso aqui. O contrato... Não, vou por você aqui mesmo. Contrato. Você fica para cá, você fica para cá. Contrato. Opa! Não bagunça não. Contrato eu vou pôr aqui. O inquilino aqui. Eu vou pôr aqui. Assim. Show. Então, o contrato precisa ter o inquilino do contrato. Então, eu clico aqui de novo. Clico no contrato. Depois clico nos imóveis. Então, o que ele fez? Ele foi lá no contrato e pôs o imóvel. Eu vou vir aqui e vou trocar o nome, porque o nome que eu quero é só imóvel. Vou salvar. Pronto, salvei. Agora o contrato já tem o imóvel. Só que o contrato, além do imóvel, tem que ter o inquilino. Então, eu vou pegar aqui de novo, vou clicar aqui, vou lá no contrato e depois no inquilino. Ó, pronto. De novo. Então, aqui embaixo, tem inquilino. Pronto. Beleza. Agora, a tabela de contrato tem o imóvel e tem o inquilino. Ó, a tabela de contratos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Foi isso que nós pensamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. E agora as mensalidades. Na tabela de mensalidades, falta só colocar o contrato. Tem um espirro aqui agora. Acho que se fosse lá na sala presencial do laboratório, eu tinha espirrado e tinha saído todo mundo correndo. Por isso que eu desliguei o microfone. Vamos voltar aqui. Então, na tabela de mensalidades, aqui, ó, tem 5 colunas: código, vencimento, pagamento e valor. Faltou só o contrato. Por que que faltou? Porque eu vou fazer desse mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Na mensalidade, precisa estar ligada no contrato. Então, de novo, clico aqui nesse botão, clico na mensalidade, depois clico no contrato e ele põe para mim lá na mensalidade de qual contrato é aquela mensalidade. Então, venho aqui no contrato, pronto, salvo. Prontinho, gente. Olha só que lindo ficou o nosso projeto. Da onde saiu esse projeto? Por que que eu não faço esse projeto de cara? Ó. Por que que antes de fazer esse projeto, eu fiz esse Excel aqui, gente? Ah, André, quando você vai fazer projeto de banco de dados, você faz primeiro no Excel? Não. Como é que eu faço projeto de banco de dados? Eu entro aqui, gente, e consigo fazer o projeto direto aqui, ó. Por que que eu dou conta de fazer direto aqui? Porque faz mais de 20 anos que eu faço esse troço. Então, só de olhar para uma situação como essa aqui, ó, eu já consigo enxergar aqui, ó. Vocês estão aprendendo. Por isso que eu tento, antes de fazer o projeto aqui do Workbank, eu tento mostrar para vocês aqui nesse rascunho do Excel por que que eu estou tentando organizar as coisas dessa forma. Para que vocês consigam enxergar como eu consigo economizar informações nesse padrão.
Como que eu consigo fazer a mesma coisa, ter a mesma informação, mas ocupando menos espaço? Por isso que eu faço aqui no Excel primeiro, para que vocês tentem entender. Mas do Excel, o que interessa para mim? Interessa isso aqui, ó. Desse projeto do Excel, quando a gente termina de fazer esse rascunho, a gente consegue enxergar ó, que o bairro 3, que esse imóvel da Avenida Nossa Senhora da Badia está lá no bairro Fabrício, que esse imóvel de código 1 não tem nenhuma locação para ele, nenhum contrato de locação. Esse imóvel 2, ele nesse momento tem um contrato de locação em aberto, e esse contrato começou no dia 5 de março e ainda não finalizou. Tá vendo? Eu consigo enxergar isso aqui. Então, se isso aqui está pronto, o que interessa para a gente? O que interessa é só isso que eu vou marcar de amarelo, que é o nome da tabela e o nome das colunas que eu preciso. Isso é um projeto do banco de dados. O nome da tabela com as colunas, porém, eu preciso também saber quais são as ligações. E aqui eu tenho uma ligação. A coluna bairro da tabela imóveis, a informação que é armazenada nela está diretamente ligada à coluna código da tabela bairros. E é isso que está sendo representado aqui, ó, no projeto. Lá na tabela de imóveis, eu tenho uma coluna chamada bairro, e lá tem um número que me leva ao código do bairro, e eu descubro qual que é o bairro daquele imóvel. Bom, então o que eu quero que vocês façam para a próxima aula na semana que vem? Eu quero que vocês façam esse projeto no Workbank, exatamente como eu fiz aqui, com essas 5 tabelas. Depois, vocês irão entrar na sua conta, lá no Data Center. Vocês irão criar um banco de dados. Para isso, eu vou mostrar agora como é que eu crio um banco de dados, lá na nuvem, lá na minha conta desse Data Center. Onde é que fica esse Data Center? Não faço ideia. Eu tenho uma conta lá. Onde é que está o computador dessa empresa? Não faço a menor ideia de que cidade que está. Eu poderia até tentar procurar lá no site da empresa onde eu contratei esse serviço. Pode até ser que tenha essa informação lá, mas para mim não é relevante. Então eu venho aqui administrar contas, gerenciamento MySQL. No gerenciamento MySQL, eu tenho a opção alta de banco de dados que eu já tenho aqui, ó. Todo banco de dados que eu crio aqui na minha conta, o nome dele será o meu usuário, underline, o nome que eu defini. Tá? Então eu vou criar uma nova base de dados. Clica aqui no botão. Como é que será o nome desse banco de dados? Será aula 2021-03-24. É a data de hoje, tá? Vocês vão fazer igualzinho. Aula 2021-03-24. Aqui é uma senha para esse banco de dados. Aqui acho que cria uma senha automática. Gerou uma senha aqui. Essa senha não preciso, a não ser quando eu for na disciplina de linguagem de programação, criar um software, um aplicativo, um algoritmo para acessar esse banco de dados, aí eu preciso dessa senha. Aqui para a gente trabalhar eu não preciso nem olhar qual que é, tá? E ele já criou aqui, ó, automaticamente um usuário do banco de dados que tem exatamente o mesmo nome do banco de dados. Está marcado aqui, ó. Então, o nome do banco de dados, prof, underline, aula 2021-03-24. Usuário do banco de dados, prof, mesmo nome. E tem uma senha aqui. Clico no botão, criar base de dados. Está criando. Aí ele mostrou a senha aí, ó. Né?
Bom, foi criado. Ok. Deve aparecer aqui. Tá ele aqui, ó. Já aparece aqui. Como é que eu faço para acessar esse banco de dados? PHP MyAdmin aqui, ó. Recursos extras, PHP MyAdmin. Tem ele aqui também, ó. O íconezinho dele aqui. E aí, essa ferramenta, PHP MyAdmin, me permite acesso a todos os meus bancos de dados, tá vendo? O banco de dados que me interessa é esse aqui, ó. Aula 2021-0324. Ó, banco de dados vazio. Como é que eu faço para criar essa ferramenta aqui, o MySQL Workbench? Ele não é só para projeto. A partir do momento que eu faço o projeto nele, ele vai me dar a possibilidade de gerar o código que eu preciso para processar esse código lá no software de banco de dados, para que ele possa criar esse banco de dados para mim. Que é essa opção aqui, ó. Ctrl G. Aí ele pergunta algumas coisas. Como ele não vai conectar direto, eu não vou marcar nada. Next, next, next. Pronto, tá aqui, ó. Só tem um probleminha. Eu vou mostrar esse probleminha para vocês aqui, ó. Vou copiar esse código, Ctrl X, que é o código que me interessa. Vou vir aqui. Vou colar o código. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. O que acontece? Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Acho que é mais fácil consertar lá, gente. Espera aí. Vou consertar lá. Aqui, ó, tá vendo que o nome do banco de dados aqui tá MyDB? Nesse cantinho que eu tô com a setinha do mouse aqui, ó. Eu vou trocar o nome desse banco. Vou dar 2 cliques nele. Em vez de MyDB, qual que é o nome do meu banco de dados? O nome do meu banco de dados é esse aqui, ó, prof_aula, lá. Então, eu vou copiar ele, tem ele aqui. E aí, lá no Workbench, eu vou trocar o nome do banco de dados para prof_aula 2021-0324. Troquei? Troquei. Fechei, deu certo? Deixa eu ver. Ó, deu certo. Vou salvar e vou gerar aquele código novamente. Next, next, pronto. Porque agora ele já vai criar as tabelas considerando o nome do banco de dados. Apesar de que, eu acho que em algum momento aqui tem a opção de incluir ou não o nome do banco de dados. Eu não vou preocupar com isso agora não, tá? Vou pegar isso aqui, copiar, e aí eu vou executar código por código para que vocês possam acompanhar. Vou executar tudo de uma vez, não. Esse aqui é um comando que está mandando criar o banco de dados se ele não existe. Ele chama de esquema, mas esquema, na realidade, para a gente é um banco de dados. Criar o banco de dados se ele ainda não existe. Mas ele já existe, nós já criamos ele. Esse aqui é o comando para criar a tabela de inquilinos. Aqui, ó, inquilinos. Vou pegar esse comando, copiar, vou levar ele aqui para o meu Workbench, desculpa, para o meu PHP MyAdmin, vou na aba SQL, colo o comando e clico no executar. Deu certo? E ele já botou aqui dentro do banco de dados, olha aqui do lado esquerdo, ele já colocou a tabela de inquilinos. Volto aqui, pego a próxima tabela, que é a tabela de bairros, create table, copio, volto aqui na aba SQL de novo, colo o comando, executar, pronto, deu certo, apareceu lá a tabela de bairros. Vou pegar a próxima tabela aqui agora, que é a tabela de imóveis. Vou copiar o comando, vou novamente na aba SQL, executar, beleza, processado com sucesso. Próxima tabela, a tabela de contratos.
Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para pegar o comando inteiro. Tá. Comando de criar a tabela de contratos, copiar, SQL, colar, executar. Pronto, criada a tabela de contratos. Por último, a tabela de mensalidades. Copiou, SQL de novo, cola, executar. Pronto. Criado o nosso banco de dados. Então, aqui ó, são 5 tabelas. Lá no nosso banco de dados, a tabela bairros, contratos, imóveis, inquilinos e mensalidades. Então, na aula de hoje, o que nós fizemos? Olha só, hein, gente, não estou fazendo... Fomos muito produtivos hoje, na minha opinião. Por quê? Partimos de uma necessidade, de um exercíciozinho bobo, 4 linhas de exercício, que seria um resuminho muito pequeno de um problema que é muito maior do que a gente resolveu aqui, que é uma imobiliária. Tem muito mais coisa do que a gente pensou aqui para esse exercício. Partindo dessa necessidade, fizemos um rascunho para entender qual seria a melhor proposta. A partir desse rascunho, chegamos à conclusão de um projeto de banco de dados para isso. A partir desse projeto no Workbank, geramos o código e com esse código fomos lá no data center e criamos esse banco de dados. Perfeito? Missão cumprida na aula de hoje. O que eu quero que vocês façam para a próxima quarta-feira? Eu quero que vocês façam esse projeto no Workbank. Eu quero que vocês me mostrem esse projeto no Workbank. Quando você salva aqui, gente, ele salva um arquivo, tá? Na extensão MWB. Fácil de saber o que é a extensão MWB, né? MySQL Workbank, que é o nome do aplicativo que a gente está usando aqui. A extensão MWB. Você salva esse arquivo no seu HD. Na aula da semana que vem, você mostra para a gente esse arquivo e mostra que você conseguiu fazer a implementação desse projeto na sua conta lá no sqlweb.com.br. Lembrando que quem ainda não tem conta, me manda uma mensagem no Zap depois, que eu crio a conta e mando o seu usuário e a sua senha para você poder fazer esses procedimentos. Pessoal, por hoje é só isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, para baixar o Workbank, precisa fazer um cadastro, não precisa? Não precisa não. Deixa eu te mostrar aqui. Só um segundo, deixa eu compartilhar de novo aqui. Aquele cadastrozinho que aparece lá, ele é opcional. Quer ver? Deixa eu só apresentar de novo aqui que eu te mostro. mysql.com, downloads. Aí, quando você for aqui em downloads, você vai nessa opção aqui que eles põem bem pequenininho, porque eles querem que você compre as versões pagas. Aí você vai aqui, ó, MySQL Community Downloads, que é o GPL aqui, ó. Aí você tem as versões gratuitas. E aí, aqui nós vamos ter, cadê o Workbank? Tem que estar aqui junto. MySQL, Bench, tudo lá, Python, Connector. Aqui, ó, MySQL Workbank. Tá vendo? MySQL Workbank, pronto. Aí você vai só clicar no, aqui, ó, no download. Aí que tá, aqui que você acha que você precisa, mas aqui, ó, no thanks, me dá o meu download. Não quero fazer cadastro, me dá o download. Pronto, já tá baixando, tá vendo? Entendi. Aqui nesse cadastro login, sai fora disso. Vem aqui no não obrigado, me dá meu download. Show de bola? Mais alguma dúvida, galera?
Facinho demais, né? Isso aqui, gente, é igual andar de bicicleta, hein? Quanto mais você praticar, mais você fica craque. Bom, beleza. Então, a nossa aula de hoje é só isso. Nosso horário é até às 5h10 da tarde, mas como eu disse para vocês, de agora até às 5h10 da tarde é o momento que você vai ficar aí de boa na sua casa, fazendo essa tarefinha. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer erro, manda para mim no Zap Zap. Faz um print da tela aí, que deu pau, que deu mensagem de erro. Manda para mim no Zap Zap. Assim que eu tiver um tempinho, eu te dou um socorro, eu te dou um help, tá? Certinho, pessoal? Ok. Obrigado, professor. Bons estudos. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Um abraço. Uma boa quarta-feira para vocês. E até a próxima. Até mais. De tarde. Até mais.